A principal diferença entre a medicina naturopática com a medicina convencional, ou seja, um tratamento natural com um tratamento tradicional, está na abordagem filosófica. Claro, gente, com muitas outras situações também, como de estudos, formações, éticas, leis, legislações, né? Mas o naturopata, como um todo, qual é a sua objetividade? Tratar o paciente restaurando a sua saúde integral, ao invés de suprimir apenas os sintomas chaves. O naturopata, inclusive médicos naturopatas, são mais preocupados em encontrar como causa a base e a condição de aplicar tratamentos que trabalham em aliança com esses mecanismos naturais de cura, ao invés de ir contra eles. O tratamento naturopático resulta no quê? Em menos frequentemente os efeitos colaterais adversos e as condições crônicas inevitavelmente surgem quando a causa da doença é deixada sem tratamento. Vamos entender um pouquinho aqui então. A princípio, a naturopatia, ela tem como ferramenta utilizar hoje, sim, recursos naturais através das ervas, chás, a própria alimentação, o estilo de vida, a reestruturação no ciclo circadiano, que é a nossa estrutura natural, tá, de vida, a hora de acordar. Nós vamos estudar tudo isso, vamos entender o ciclo circadiano, que é o ciclo que nós fomos feitos para viver. Essa é a nossa essência. Não é à toa, Deus não criou as coisas à toa. O sol, o anoitecer, em cada momento desse processo da natureza está ligado com a nossa natureza, ok? E nós vamos entender e remanejar tudo isso dentro do nosso paciente. Dentro disso, nós temos recursos também, através nutricionais, das recomendações da alimentação adequada, né? Do evitar alimentos inflamatórios, que nós vamos entender tudo isso sobre a alimentação. Nós não trabalhamos com dieta, ok? Que fique bem claro, o naturopata, ele não recomenda dietas, ele recomenda o conhecimento para o seu paciente, para que o paciente não esteja estabelecida uma folha, com todo respeito aos nutricionistas, mas uma folha com um perfil que ele tem que seguir ali uma regra. É muito ótimo, fácil, né? E é importante a gente ter essa junção das nutricionistas com o nosso trabalho para que possa facilitar aos pacientes, sim, de ter uma rotina e disciplina alimentar. Porém, o mais importante de tudo é que o nosso paciente entenda o alimento, entenda o que ele está consumindo, porque muitas das vezes na rotina ele não vai conseguir seguir os parâmetros ali estabelecidos no nosso cardápio ou na nossa rotina ali alimentar como um perfil. Então é importante que ele mesmo saiba se conduzir nessas escolhas, ok? Nós também hoje temos muitos recursos tecnológicos que nós vamos aprender nesse curso, que vai facilitar, favorecer e intensificar os processos terapêuticos dentro da naturopatia, ok? Nós vemos que a Associação Americana de Naturopatia, ela já está estabelecida desde 1989, já trazendo todos esses processos de importância dentro da naturopatia. E vimos também que a naturopatia, ela pode ser integrada a médicos, assim como nós temos aqui no nosso curso, e que é uma especialidade para o médico também. Médicos naturopatas, ok? Então o médico também pode trazer esse recurso para dentro da sua prática como um médico naturopata, um médico que traz recursos naturais aos seus pacientes. Um médico alopata, ele tem um padrão estrutural de tratamento e muitas das vezes ele não vai poder recomendar, inclusive, alimentos, ele não vai poder recomendar fitoterapia, ok? Tratamentos terapêuticos, mas sim, com uma formação extra em naturopatia, como aqui no nosso curso, isso vai dar condição do médico ter respaldo, ok? Para que ele possa, sim, trabalhar com os recursos naturais, pela especialidade em naturopatia, ok? Que legal, né? E, claro, a naturopatia, ela não traz os efeitos colaterais como a medicina tradicional traz, através das medicações, que muitas das vezes são necessárias, mas muitas das vezes podem ser, sim, associadas com recursos mais naturais para que esses efeitos sejam diminuídos, porque sabemos que muitas das vezes todo o processo
dos tratamentos convencionais trazem os seus efeitos e trazem algumas consequências para o paciente, como medicamentos que vão trazer intoxicações de fígado, intoxicações no organismo, né? E também processos cirúrgicos. Toda cirurgia é um grande trauma para o nosso organismo. Então, quanto mais a gente puder evitar, minimizar e conseguir, através dos recursos naturais, tratar o paciente, é uma grande vitória, é uma grande conquista. A naturopatia ela é encarada como uma filosofia de vida e, apesar de ser desconhecida por muitos, não é uma ciência da saúde dos tempos modernos. Sim, ela já é uma ciência já muito antiga. Para você ter ideia, a naturopatia, essa nomenclatura, ela surgiu em 1902, do grego pathos, que significa doença, e natura, que significa natureza, que significa doença da natureza. Assim como a etimologia antiga, a história da naturopatia também e nos leva no início do século XIX, quando o padre alemão Sebastian criou na Alemanha um centro de hidroterapia com o objetivo de tratar várias doenças utilizando, olha só pessoal, apenas recursos da água como um recurso terapêutico. Por essa razão ele é considerado como o pioneiro da naturopatia. Apesar dessa importância de referência da história da naturopatia, acredita-se que a água é um dos recursos naturopáticos que já era muito utilizado antes. Em escavações arqueológicas foram encontradas verdadeiras casas de banhos entre civilizações de caldeus, babilônios, egípcios e gregos. Mas, voltando a referências concretas, o trabalho desenvolvido por Sebastian não restringiu apenas na Alemanha. Discípulos dele, como o alemão Adolf, também muito estudioso na cura pela natureza, levou as técnicas da naturopatia para os Estados Unidos em 1896. 6 anos depois se fundou então a Escola Americana de Naturopatia. Olha que lindo, vai muito além, né? Tenho certeza que muitos de vocês desconheciam quanto a naturopatia já é estabelecida no mundo e fora do Brasil. Tá? Aqui no Brasil também está se estabelecendo e em breve vai ser, com certeza, e será a medicina do futuro, a profissão do futuro, porque ela traz eficiência aos tratamentos, ok? Como vocês viram, né, a naturopatia, a palavra, a ideologia dessa palavra é realmente doença-natureza. Então, é a doença da nossa natureza. Essa é a doença. Se nós pudéssemos falar um nome patológico, nós como naturopatas podemos falar, eu sei qual é o seu diagnóstico, se chama doença da natureza, que realmente é o que a maior parte das pessoas, quando está em desequilíbrio de saúde, ocorre. A sua natureza está doente, está em fora de equilíbrio, né? E isso vocês viram, como a naturopatia ela veio de recursos muito simples, a hidroterapia, através de tratamentos com água. A água é curativa, nós vamos ter uma aula especificamente só falando sobre água. Como a água é um dos recursos mais simples, como eu falei para vocês, nós vamos ver recursos simples e que fazem toda a diferença dentro da nossa saúde.